Olá, alunos! Aqui estou, o professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E, é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis. E eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Então, gente, tela projetada. E aí eu tenho uma consideração, na verdade, a fazer antes de iniciar a nossa abordagem de hoje, tá? Peguem o marcador de vocês, porque nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, tá? E a consideração que eu tenho é: com a aula de hoje, nós vamos encerrar o nosso conteúdo, tá? Mas isso não significa que nós vamos ficar sem fazer nada, tá? A partir da próxima semana, nós vamos começar a fazer eu não quero chamar de revisão, mas nós vamos recapitular algumas abordagens que foram levantadas durante o nosso estudo e nós vamos trabalhar com algumas questões de vestibular, tá bom? Tanto de Enem quanto de concurso. Eu fiz questão de separar para vocês essas questões, porque elas vão constar, não as mesmas questões, né? Mas questões parecidas. Elas vão constar na nossa avaliação, ok? E aí, para hoje, então, nós vamos concluir o nosso livro didático. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com as questões de vestibular, tá? Em cima do nosso conteúdo. E eu pretendo também resgatar algumas questões que eu já trabalhei com vocês, como uma espécie de recapitulação do conteúdo. E aí, a partir da semana que vem, eu já vou dizer o que vocês vão precisar estudar do nosso conteúdo para a prova e o que vocês não vão precisar estudar, tá bom? Porque na hora que eu elaboro o material de vocês, eu vejo os itens mais importantes que devem cair. Porque para que a prova de vocês não fique uma avaliação muito extensa, então eu separo o conteúdo de vocês de maneira que vocês estudem alguns itens especificamente, tá bom? Ainda não vou dizer hoje, eu vou dizer para a próxima aula o que vocês deverão estudar, a partir da próxima aula, o que vocês deverão estudar e o que vocês deverão ter com maior ênfase, tá bom? Para os estudos de vocês, os mapas mentais e assim vai. Então, nós temos para hoje a seguinte abordagem: pavanas e galhardas, dança e música. Lembrando que nós estamos no período que é chamado período do Renascimento, tá? E aí nós vamos finalizar hoje esse período com a dança e com a música. Então, para a nossa abordagem inicial, nós temos aqui o quê? Dança. Nessa época, a noção de família não se encontrava somente na separação dos instrumentos, tá? O que isso significa? Significa que os instrumentos, eles eram separados por família. Nós vimos isso nas aulas passadas. A família do sopro, a família do teclado, tá bom? Mas essa separação por família não era algo que correspondia, apenas aos instrumentos. Havia um casamento, entre aspas, também entre os gêneros de dança, que normalmente um mais calmo e o outro mais agitado. Partimos então para o comentário abaixo. As danças renascentistas mais características eram a pavana, tá? Que a pavana era mais lenta, e a galharda, que era mais rápida e que faziam parte das chamadas danças sociais. Então, nós vamos ter nesse período duas formas de dança, né? Como nós estamos vendo. Então, a pavana, lenta, e a galharda, que é justamente a que fazia parte das danças sociais. Bem, informação importante. A pavana era uma dança da corte, tá? E aí nós vamos entender que o nosso livro, aí já pegue o marcador,
Aí você vai destacar aqui. A pavana era uma dança de corte, tá? Ou da corte, em compasso binário, compassos simples, repetitivos, que tinha um caráter calmo e respeitável. E era quase sempre dançada como um tipo de introdução dos casais ao recinto do baile ou em cerimônias de casamento de moças de família, tá? Ainda na pavana, o cavalheiro segurava o chapéu em uma mão, tá? E portava a espada e uma longa capa sobre o braço. Oferecia solenemente a mão direita a seu par, praticamente imóvel, e seu longo e pesado vestido de cauda, pleno de ouro e joias. Bem, o que nós temos aqui, informações importantes. Nós não temos os aniversários de 15 anos das debutantes? Você pode parar e pensar o seguinte: esses aniversários tiveram origem em que tempo? De qual cultura os aniversários de 15 anos das meninas, naturalmente, os aniversários eles evidenciam, né? E aí nós temos aqui a seguinte informação: que há possibilidade dos aniversários de 15 anos das debutantes tem uma forte influência no Renascimento. Vejam, o cavalheiro segura o chapéu em uma mão e portava a espada em uma longa capa sobre o braço e oferecia a mão direita ao seu par. Qual é justamente o momento da festa da debutante em que há essa dança? É a parte do baile, tá? Então, nós vamos ter aí como um resgate a festa, a parte do baile, em que você, provavelmente as meninas que estão assistindo a minha videoaula devem ter passado por isso, tá? Tem então esse momento que é um resgate da pavana. Então você não precisa pensar muito para imaginar como que a pavana era idealizada, que é só você lembrar das festas de 15 anos, tá? Ainda tem uma outra situação. As meninas, elas montam uma estrutura de festa gigantesca e a pavana era justamente uma festa gigantesca no sentido de ser de corte, tá bom? Então vejam que até nos nossos dias atuais, em pequenos em pequenos gestos, né, em pequenas manifestações, nós temos resquícios ainda dessa parte da história da arte, tá bom? Bem, então nós vamos evidenciar o que mais? Avançavam o Lorde e a Lady em cadência com a pompa e luxo, tá? Mas de onde essa dança ela é originária? De Pádua, na Itália. E aí nós vamos ter uma outra informação, que a pavana ela se tornou bastante popular nos séculos 16 e 17 na França, tá? E foi conhecida não apenas nos teatros e na corte, mas também apreciada pelas classes médias francesas. Então aqui nós já temos praticamente uma ideia concreta de como que essa dança chega aos dias atuais. Ela não chega como a pavana, mas chega como um resquício da pavana, tá bom? Lembrando, gente, que tudo na nossa sociedade evolui. A própria língua portuguesa evolui. Por que uma dança, então, não vai evoluindo, tá? A pavana, então, dá lugar a outras formas de dança e, consequentemente, fica de uma forma mais, como nós podemos colocar, atualizada, tá? Ela, na verdade, ela se transforma, ok? Depois nós temos o seguinte, nós temos alguns textos, esses textos nós vamos precisar ler, porque eles trazem informações justamente de como eram dançadas, tanto as pavanas, quanto as galhardas. Galhardas, meu Deus, é um trava-língua, tá? Vamos lá então. A pavana é fácil de dançar, consistindo basicamente de 2 passos simples e um passo duplo adiante, seguido por 2 passos simples e um passo duplo para trás. Ela é tocada em tempo duplo, devendo-se notar que os passos adiante começam com o pé esquerdo e que os passos para trás começam com o pé direito. E aí você deve parar e pensar o seguinte: mas para que eu preciso conhecer sobre essas danças? Calma, vamos já conversar. Ela serve aos reis,
príncipes e senhores graves, tá? Para se exibirem em alguns dias de festividade solene com suas grandes capas e vestes de aparato. E então, rainhas, princesas e damas acompanham-nos com as grandes caudas dos vestidos abaixadas e arrastando pelo chão, às vezes seguras por demoiselles, e são as referidas pavanas tocadas pelos oboés e sacabuchas que eles chamam o grande baile, e fazem-no durar até que os que dançam tenham feito 2 ou 3 voltas completas na sala. Para isso, eu vou mostrar um vídeo agora que é apenas uma encenação, tá? Não é a pavana dançada na época, mas é uma simulação de como ela era dançada. Vamos ver agora. Pronto, lembrando que o vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele é apenas uma simulação da dança renascentista, tá? Da pavana. Vamos ver. Aqui vocês podem observar, inclusive, uma situação. Eu pausei rapidamente para comentar. Vejam as roupas, né? É algo realmente muito europeu, né? No caso, a roupa é europeia. Só para a gente fazer essa concordância. Prestem atenção que nós estamos falando num período que ele é um período de há muito, 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 muito tempo. Tá? Então, não é algo recente. Você pode olhar para as roupas e perceber, nossa, os homens vestiam roupas dessa forma, então, um dia nós já vestimos a roupa dessa forma. Então, não adianta estudar sobre essas danças sem nos remetermos ao contexto da época. Tá? Em relação à roupa masculina, é apenas um detalhe. Se você não sabe, mas muitos itens que hoje as mulheres usam não foi feito. Esses itens não foram feitos para as mulheres, como é o exemplo da própria maquiagem, tá? A maquiagem, ainda no período dos gregos e dos romanos também, mas mais para os gregos, tá? Ela não foi feita para as mulheres, foi feita para os homens, para que os homens pudessem usar para cobrir imperfeições, tá? Imperfeições para que os outros não vissem, da mesma forma que o salto alto. Nós temos no teatro grego, por exemplo, um indício lembrando, nós temos aquele anfiteatro lá da Ponta Negra, né? No tempo dos gregos, nós tínhamos também anfiteatros que eram feitos nas colinas, nas montanhas, ou então em lugares que tivesse essa parte mais assim, lembrando ao anfiteatro, e lá no meio nós tínhamos o palco. Para então que o público pudesse enxergar os atores que estavam no palco, os atores utilizavam saltos de 20 centímetros. Então nós vamos ter então, aí neste momento, uma ideia de que o salto não foi feito para a mulher e nem a maquiagem. Com o tempo isso foi se adaptando. E como tudo sofre uma adaptação, como tudo evolui, então foi uma questão de tempo para que essas peças, essas formas mais voltadas assim para moda, design, né, ou até mesmo para uma questão de estética, fosse se adaptando para o outro sexo, que é o sexo biológico feminino, tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de sexo, né? Porque
a gente acaba entrando no item faltando a orientação e depois a sexualidade, e aí é preciso colocar muito bem evidente aí, tá? Então, observem que as roupas foram apenas detalhes. E aí nós estamos falando de um período que é 1600, tá bom? Bem antes também, um pouco antes. Nós temos esses séculos aí, século XVI, século XVII, como séculos de muitas descobertas. Não tanto quanto o século XIX, porque o século XIX foi um século que eclodiu. Mas esse período especificamente, que é o período de renascer, do homem ele ter a sua figura como elemento principal no mundo, daí o antropocentrismo, tá? E não mais o teocentrismo, nós vamos ter então esses fortes indícios nesse período. E aí observem, a roupa é apenas um elemento, tá? Lembrando que as roupas utilizadas eram roupas de quem tinha dinheiro. O europeu, ele tem um costume, né, que as pessoas até bagunçam até nas redes sociais, que ele não tem costume de tomar banho. Então, acredita-se que ele utilizava muitas roupas para abafar o odor por baixo, tá? Já que ele não tem esse costume, tanto os homens quanto as mulheres. E eu fico imaginando na hora da dança, né? Como isso não deve ser totalmente desconfortável. Mas enfim, vamos concluir aqui o nosso vídeo dessa simulação da pavana. Pronto. Concluímos agora. Vamos voltar para o nosso livro didático. Vamos lá. Pronto, voltamos aqui. Esse conteúdo ele requer muita paciência, né, turma? Mas vamos lá. Então nós temos o seguinte, no Renascimento agora já temos a galharda, tá? Formava um par muito popular com a pavana. Contudo, ao contrário da pavana, tinha compasso ternário e mais rápido. Enquanto a pavana era devagar, tinha passos lentos, nós observamos pelo vídeo. A galharda já era o contrário, tá? Era uma dança de origem popular que acabou sendo incorporada pela nobreza. Informação importante. Pegue o seu marcador de texto e já destaque aqui, dessa parte do Renascimento até nobreza. Ou melhor, até cortesãos, tá bom? Porque essa parte que vai entrar também. Na Inglaterra, isso ocorreu por imposição da rainha Elizabeth I, que grande amante da mudança impôs seu gesto aos cortesãos, tá? E aqui nós temos uma informação de quem foi Elizabeth I. Outra informação. A galharda era uma dança alegre, uma dança saltitante, exigia dos dançarinos habilidade, força, tá? Era dançada a dois da seguinte forma. Vamos ver então de que forma a galharda era dançada. Vamos lá. Paciência, turma, paciência. Vamos lá. Primeiro, o homem selecionava a parceira. Veja, o homem selecionava a parceira. Por aí nós já temos uma informação. A sociedade aí evidencia o homem, não a mulher. Tá? Pela dança nós conseguimos observar isso. Guiava-se ao fim do salão e depois de tirar o chapéu em uma breve reverência, acompanhava em volta do salão em uma best dance, dança de corte, normalmente a pavana, seguida de reprise, que é a reprise, né? Então ele fazia uma nova reverência e se distanciava um pouco dela durante a mudança de tempo que sinalizava a galharda, na qual ela saía dançando vivamente através do salão em 3 tempos. Gente, é uma festa de 15 anos, né? Observem. O homem a seguia mostrando saltos e floreios. A dança prosseguia com uma série de separações, reuniões, declarações de amor sublimadas em passos delicados, rápidos e saltitantes. Popular em casamentos, em bailes de corte, era normalmente finalizada com uma suíte de danças, ocasionando a troca de beijos, favores ou buquês. Na sua forma elementar, a galharda consistia em 4 passos ou saltos, tá? Aqui nós temos em inglês não, em francês. Pied de l'Orgue. Pior que é assim mesmo que se pronuncia, tá? Um salto, que é o saut, uma pose, que é posture.
Estranho, né? O francês é uma língua estranha. Esse vocabulário básico era objeto de infinitas variações. Os dançarinos embelezavam os passos cruzando os pés, levantando-os à frente, dobrando ou triplicando seus passos, usando o calcanhar ou a ponta dos pés, realizando cortados, tá? Ou combinando duas rápidas mudanças com o salto, e um golpe com a ponta do pé em direção ao pé oposto, que é o fleur. Os saltos, por sua vez, podiam ser baixos, petit saut, altos, saut major, ou ornamentados com uma batida nos pés do alto à maneira de um entreato. Difícil? Foi difícil entender? Calma, calma. Pronto, agora vai ficar mais fácil, tá? Eu trouxe um outro vídeo porque, assim, como nós estamos falando de dança, né, não dá pra gente, como nós estamos de uma forma virtual, não dá pra gente elaborar a dança, né? E imaginar também a dança é muito pouco. Então eu trago um outro recurso, que é o recurso do vídeo, que é o recurso que nós temos nesse momento para você perceber como que é a galharda, tá? E é uma outra simulação. A pavana você descobriu ali que é uma dança lenta. Agora vamos ver como é a galharda, tá? Vamos lá. Parece um pouco lenta, né? Mas ela é um pouco mais rápida. Ó, observem. Pronto. Era mais para que vocês tivessem uma noção de como que essas duas danças eram concretizadas, tá bom? Eram realizadas, eram feitas. É claro que nós temos que trabalhar com esses processos agora, que são os vídeos, em formatos simulatórios, para que nós tenhamos uma ideia de como eram essas danças. Eram bonitas? Sim, turma, eram muito bonitas, tá? Você precisa ter uma sensibilidade muito grande para entender essas danças que fazem parte da cultura e da tradição desse povo nesse período, tá bom? É algo riquíssimo. Vamos voltar para o nosso livro, então, didático. E pronto, concluímos então essa parte praticamente. Nós temos então aqui ainda uma outra informação sobre a música. Nós temos o seguinte: com a popularização das danças renascentistas, houve a necessidade de criação de músicas especiais para acompanhar, né, o ritmo da dança, e aí nasce então pavana e galharda. Você precisa saber como que a dança era feita? Não, tá? Só quero que você saiba o conceito de pavana e galharda. Só, para mim já basta, tá? E aí nós temos algumas informações de que vários compositores compuseram danças nesse período, enfim, algumas informações importantes, tá? Depois você vai realizar essa pesquisa aqui do fazer artístico, tá bom? Algo simples, e você vai responder a página de número 34. Para essa página, eu vou pegar inclusive o meu livro físico, que inclusive já estou com ele em mãos. Por quê? Antes de passar essas questões para vocês, eu mesmo respondo, tá? Assim como acredito que todo professor faça isso. Então eu respondo a questão para ver se não tem algum erro ou se bate com o que nós estamos estudando. Todas essas questões aqui, tanto a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, elas são essenciais para a compreensão do nosso material. Eles vão resgatar, elas, né? Questões, elas vão resgatar o nosso conteúdo desde a nossa primeira aula. Professor, mas essas questões, elas vão constar na prova?
Para quem foi meu aluno, sabe que eu resgato questões das atividades, eu não deixo a questão idêntica, eu mudo sempre alguma coisa, tá? Mas eu costumo fazer isso porque dessa forma nós aproveitamos questões que são importantes e pertinentes. Eu só faço uma alteração, uma adaptação, tá bom? Às vezes eu altero o texto, às vezes eu altero as questões, às vezes eu coloco outras características, tá bom? Mas não foge da linha de raciocínio. Nós temos então como primeira questão o seguinte, que é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Observem, prestem atenção. Olha, William Shakespeare significa o quê? Teatro elisabetano. Que obra-prima é o homem? Como é nobre em sua razão, como é infinita em faculdades, em forma e movimentos, como é expressivo e maravilhoso. Nas ações, como se parece com um anjo, na inteligência, como se parece com um Deus, a maravilha do mundo, o padrão de todos os seres criados. Olha que bacana. Nesse trecho do Hamlet, de William Shakespeare, podemos identificar algumas características do catolicismo com a afirmação da arte como um ofício religioso. Turma, nós não comentamos em catolicismo durante as nossas aulas. Nós falamos o quê? Em algumas questões religiosas, mas em nenhuma aula nós pegamos e citamos catolicismo. Não, tá? Nós não temos nenhuma referência ao catolicismo aqui. Tudo bem que nós temos que obra-prima é o homem, como é nobre em sua razão. O homem sendo evidenciado, é o antropocentrismo. Se eu falo em catolicismo, eu já levo para um outro lado, que não é o lado que nós passamos desde o mês passado estudando. Tá? Do protestantismo, não, turma, nós não trabalhamos dogmas religiosos. Tá? Do renascimento, olha, renascimento sim, foi o que nós estudamos, com a valorização do homem como centro ou a medida do universo. Olha aqui a nossa resposta, né? Então, de cara, nós já temos aqui a alternativa que nos é concernente. Falou em William Shakespeare, lembrem-se imediatamente de renascimento, tá? Não leve em consideração nada voltado ao catolicismo, ao protestantismo, nada disso. Mas vamos ver só a outra questão. D do hedonismo? Não. Teocentrismo? Muito menos. Isso aqui, eu passei todas as aulas comentando que o Renascimento é um adeus à Idade Média. Idade Média é teocentrismo. Renascimento não é mais, é um adeus, tá? Idade Média é uma coisa, e nesse período que nós temos no Renascimento, já vem o quê? O antropocentrismo, é o homem, a valorização do homem como centro ou a medida do universo. Tá? Então, a primeira questão nós já temos aqui, já comentei, fiz questão de comentar, que é a letra C, tá bom? E aí depois nós temos a segunda questão que diz, quem é considerado o principal dramaturgo inglês, a turma, essa aqui é dada, né? Da Renascença. Não comentei, aliás, eu acho que talvez eu tenha citado o Ibsen, mas eu não comentei, eu não destinei uma aula ao Ibsen, nem ao Molière, nem ao George Harrison, tá? E muito menos a Harold Pinter, tá? Eu destinei uma aula inteira praticamente a William Shakespeare, então essa aqui está dada, tá? Gente, falou em Renascimento, falou em escritor, dramaturgo, William Shakespeare, tá? Elisabetano, preciso lembrar disso. Ele é o principal nome tanto do Renascimento, na questão de escrita, de dramaturgia, tá? Porque nós temos outros nomes na pintura, quanto o nome no período do teatro elisabetano, tá bom? A terceira questão, então, é uma questão do Enem. Vou deixar que vocês leiam e respondam naturalmente, e a quarta também, tá? E aqui nós encerramos o nosso livro didático. Turma, prestem bem atenção no seguinte. Esta página aqui, hora de estudo, tá? A página de número 34, ela é extremamente importante. Se você não responder a esta página, você não vai ter uma certa compreensão do conteúdo. Não tendo essa compreensão do conteúdo, nós vamos ter aí uma falha na aprendizagem, tá? Então, eu preciso que você faça as atividades propostas, responda, envie o registro para mim. Esse seu diálogo comigo, eu percebo que é uma certa participação, e toda participação na minha aula vale nota, tá? Pode ter certeza disso.
Perfeito, então. Gostei muito das considerações que nós fizemos hoje. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu sei que, por isso que eu pedi muita paciência ao decorrer da nossa aula, porque eu sei que estudar sobre essas danças, que é algo totalmente novo, às vezes pode parecer desinteressante. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem me perguntar no privado, ou curiosidades também, né? Ou críticas, sugestões, enfim. E eu vou aguardar vocês então na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, aproveitem essas questões, bons estudos, aguardarei a todos na nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau, turma!